Vamos lá? Mateus, capítulo 21 e versículo 28. Diz assim: E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero, não vou. Depois, arrependido, ele foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e prostitutas estão entrando na frente de vocês no reino dos céus. Aí ele continua: Porque João veio a vós outros no caminho da justiça. Aí ele continua: E não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode se assentar aí com a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, a nossa série de pregações, eu estava pregando ela de forma ordenada, segundo o Evangelho de Mateus. Mas agora eu estou pregando algumas da frente, depois eu retorno. Mas nós iremos, com a graça de Deus, pregar sobre todas as parábolas contadas por Jesus. A parábola de hoje é a parábola dos 2 filhos. Jesus, ele foi um especialista em contar parábolas. Está escrito no livro de Salmos, uma profecia, que Jesus abriria a sua boca em parábolas. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Mateus disse que era para o cumprimento da profecia na boca de um profeta o fato de Jesus falar em parábolas. A parábola de hoje, ela foi contada por Jesus. Imagina que uma multidão ou os discípulos, mas sempre tinha alguém para ouvir Jesus. Um dia, Jesus pregou para 20.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se colocarmos aí que cada casal tinha 2 filhos, dá 20.000 pessoas. Um dia, Jesus, ele mudou a rota e passou por Samaria e pregou só para uma pessoa, a mulher samaritana. E um parênteses aqui na minha pregação: queridos irmãos, aquele que tem a missão de levar o evangelho, ele não pode olhar para a quantidade. Alguns anos atrás, a saber, 16 anos atrás, eu fui testemunha ocular, ou seja, eu estava presente em um espancamento. Infelizmente, eu estava presente. E eu cometi o pecado da omissão. Eu não fiz nada. Eu não era cristão. A graça de Deus ainda não tinha me alcançado. E essa semana, eu estava passando por uma rua. E quem é que eu vejo na rua? O rapaz. O rapaz que eu vi sendo espancado. O rapaz que eu vi sendo agredido. E eu não fiz nada. O Espírito Santo ministrou ao meu coração: pare o carro, vá até ele, conte o que aconteceu, traga à memória dele o que se passou com ele mesmo. O rapaz já nem lembrava mais, mas eu disse a ele: eu não te feri, não te machuquei, não te agredi, mas eu estava presente, eu estava passando pelo local e eu parei para ver. E eu cometi o pecado da omissão. Mas eu quero hoje te pedir perdão. Eu quero hoje dizer que a graça de Jesus me alcançou. Eu quero hoje dizer para você que eu sou uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para você que em Jesus Cristo há salvação, porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aquele rapaz ouviu o que eu falei
eu peguei o contato dele, mandei uma pregação, ele viu a pregação de domingo, depois de ouvir a pregação, ele me mandou um áudio dizendo: pastor, eu ouvi a sua pregação e eu não estava falando mais com a minha mãe, mas agora, depois que eu ouvi a sua palavra, eu quero um conselho. E eu dei o conselho a ele e eu tenho certeza que ele reatou os laços com a sua mãe. Então, queridos irmãos, seja para uma pessoa, seja para uma multidão de pessoas, o que importa é pregar a palavra. O apóstolo Paulo falou que a palavra deve ser pregada em tempo e em fora de tempo. Se você tem a oportunidade de levar o evangelho, leve o evangelho. Se você tem a oportunidade de apresentar a salvação por Cristo Jesus, pregue o evangelho. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não tem poder em suas palavras, não tem poder em absolutamente nada que não seja o evangelho. E Jesus, Jean, ele amava levar a salvação dele mesmo para as pessoas, como foi o caso das multidões e como foi o caso apenas da mulher samaritana. Eu não sei a quantidade de pessoas que nesse momento estavam ouvindo Jesus, mas com certeza alguém estava ouvindo Jesus. E Jesus contou-lhes a parábola dos 2 filhos. Aqui Jesus, ele retrata a mesma situação de forma diferente da parábola do filho pródigo, porque também eram 2 irmãos, e aqui também eram 2 irmãos. O filho mais velho da parábola do filho pródigo representava os judeus, que não aceitavam que os pecadores podiam ser perdoados. O filho mais novo era o pecador que se afastou do pai. Nessa parábola dos 2 filhos tem a mesma mensagem, só que digamos que de uma forma sintetizada, de uma forma mais clara e de uma forma mais objetiva. Jesus falou que o pai, ele chega ao primeiro filho e ele diz assim: filho, vai até a minha vinha para trabalhar. Qual foi a resposta do filho? O primeiro: eu vou, pai, pode contar comigo. Mas o que aconteceu? O filho não foi. Queridos irmãos, eu particularmente, essa é uma opinião minha, eu prefiro alguém falar para mim que não vai do que prometer que vai e não ir. Eu prefiro alguém dizer para mim assim: Jean, não vou fazer, do que prometer que vai fazer, Gilmar, e não cumprir aquilo que prometeu. Eu acredito que a revolta é maior. Um exemplo: se você marca com alguém, isso aqui é apenas um exemplo, você tem um compromisso, digamos que um trabalho, e você marca com a pessoa 10 horas da manhã, um exemplo, ou 8 horas da manhã. Aí a pessoa vai lá e chega 11 horas, ou às vezes nem vai. Particularmente comigo, o meu coração ele fica revoltado. Era melhor a pessoa falar assim para mim: não, pastor, eu não vou. Eu tô me referindo a um compromisso sério, um trabalho, alguma coisa que diga respeito a isso, né? É claro que tem os imprevistos. Então, esse filho, ele prometeu que iria, mas ele não foi. Agora, o pai, representando Deus, ele chega para o outro filho e ele diz assim: filho, vai até a minha vinha para trabalhar. E a Bíblia diz que o filho respondeu: não vou, não quero. Só que depois o filho obviamente fez alguma reflexão. No caso do filho pródigo, ele caiu em si e ele foi na vinha trabalhar. Aí Jesus olhou para as pessoas que estavam ali e falou assim: ó, qual dos 2 fez a vontade do pai? Foi o primeiro que disse que iria e depois não foi? Ou foi o segundo, obreiro Juarez, que disse que não iria e depois se arrependeu e foi? Todos que estavam ali unânimes disseram: foi o segundo, porque o primeiro prometeu, não foi e não deu satisfação. O segundo disse que não ia, depois se arrependeu e foi lá e obedeceu aquilo que o seu pai lhe havia dito. Aí Jesus falou: pois então, era essa a resposta que eu queria, porque vocês ouvem a minha palavra, vocês conhecem a minha palavra, vocês
Ele estava se referindo ao povo judeu. Conhecem a minha lei, mas eu vos digo que publicanos e meretrizes estão entrando na frente de vós no reino dos céus. Queridos irmãos, o que Jesus falou para os judeus era uma ofensa. Por que era uma ofensa? Porque os judeus que mataram Jesus, os judeus, eles eram homens religiosos, eles frequentavam o templo, eles cumpriam as cerimônias, participavam das festas, Páscoa e assim por diante, mas eles não eram salvos em Jesus Cristo. Então para eles era uma ofensa. Jesus fala assim, aquela pecadora está entrando na sua frente no reino dos céus. Aquele pecador está entrando na sua frente no reino dos céus. Aí Jesus ele diz assim, porque João Batista pregou para vocês. João Batista anunciou a mensagem do arrependimento a vocês, mas vocês não ouviram. Agora, os publicanos e as prostitutas, quando ouviram a mensagem de João Batista, creram. É por isso que eles estão entrando primeiro do que vós no reino dos céus. E veja só, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, porque uma mulher que ouviu a palavra de Jesus, ela se tornou uma seguidora de Jesus. E era uma mulher terrivelmente pecadora. Quem lembra dela? A Maria Madalena ou a Maria de Magdala. Veja só, João capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo de número 1. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Nesse momento, Jesus, ele já era um popstar da época, digamos assim. Ele já era um sucesso, as multidões seguiam ele. A Bíblia diz que Jesus ele não tinha tempo nem para comer. Ele entrou dentro de uma casa para descansar, entrou gente até pelo teto. A multidão ficou toda na volta da casa. Então Jesus, ele ia para o monte e a multidão estava com ele. Jesus ia para o templo, a multidão estava com ele. Jesus entrava dentro de casa, a multidão estava com ele. Jesus entrava na casa de alguém, a multidão ficava dentro ou a multidão ficava fora. E aqui no Evangelho de João diz que a multidão foi com ele até o templo e assentado os ensinava. Imagina a cena, Jesus ensinando as pessoas, porque a Bíblia diz que tinha pessoas, e de repente chegam os fariseus, o primeiro filho da parábola dos 2 filhos, ou o filho mais velho da parábola do filho pródigo. E o que eles fazem? Eles trazem consigo uma mulher. E essa mulher, ela foi surpreendida no pecado de adultério. Veja só, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram ela de pé. Olha que constrangedor. Colocaram a mulher de pé no meio daquelas pessoas e diante de Jesus. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A resposta de Jesus deixou eles de queixo caído. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o filho do homem, mas também é o filho de Deus. É o filho de Maria, mas também é o criador dos céus e da terra. Jesus se fez homem para morrer pelos homens, mas Jesus é antes da fundação do mundo. Eles queriam pegar Jesus, mas Jesus, ele tinha umas respostas tão extraordinárias. Um parênteses aqui nessa história. Um dia queriam pegar Jesus e colocar Jesus contra o governo de Roma. Chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, é lícito pagar tributo a César? Jesus falou: me dê uma moeda. Deram a moeda para Jesus.
e disseram assim, Jesus falou, de quem é esta imagem? Esta imagem é de César. Jesus lhes respondeu, então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Os fariseus, eles chegavam a contratar homens inteligentes para querer pegar Jesus em alguma coisa que ele falasse para poder condená-lo ou para poder levá-lo à morte. E nesse caso, foi tudo meio que esquematizado. O que eles queriam? Eles queriam que Jesus dissessem, pode matar ela, pode apedrejar ela. E eles teriam um argumento para dizer, ele acabou de mandar matar uma pessoa. Então, colocaram ela diante de Jesus e disseram assim, mestre, na lei de Moisés está escrito que toda mulher surpreendida no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele escrevia com o dedo em terra. Não é bíblico, mas é uma conjectura. Digamos que naquele momento, Jesus estava escrevendo na areia os pecados de Maria de Magdala. Porque os pecados escritos na areia poderiam ser apagados. É por isso que o pecado foi escrito na areia. A lei foi escrita na pedra, porque a lei de Deus é irrevogável e nunca se apaga. Mas digamos que estava ali, é uma hipótese, Jesus escrevendo os pecados de Maria Madalena ali na areia. De repente, Jesus, o Filho do Homem, ele se levanta. E a resposta dele deixa todos de queixo caído. E ele diz assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa palavra foi um choque tão grande para aqueles homens. Veja só, como insistiram na pergunta, é a Bíblia quem está dizendo. Digamos que Jesus estava ali com a cabeça baixa, e eles ali insistindo, é para matar ou não é? É para apedrejar ou não é para apedrejar? E Jesus ali com a cabeça baixa, porque está escrito, e insistindo na pergunta, Jesus levantou-se e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência. Irmãos, o ser humano ele pode fugir de tudo. Ele só não pode fugir dele mesmo. O ser humano ele pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Ele só não pode enganar a si mesmo. Veja que o que acusou aqueles homens não foi nem Jesus, foi a sua própria consciência. Quando alguém insiste em mentir, o que é recomendado? Que você não tente convencer aquela pessoa que ela está mentindo, porque a própria consciência dela o acusa. Eu já tive diante de situações, eu não berrei, eu não esperneei, eu não falei nada. Palavras como essa, você sabe o que você fez, foram piores até mesmo do que eu tentasse convencer com um argumento. O choque foi tão grande que a pessoa ficou assim, desesperada. Porque a pessoa sabe, a Bíblia diz que Deus fala também por meio da consciência. O apóstolo Paulo chega a dizer que a consciência é a lei de Deus para quem não conhece a Deus. Então, pela consciência, eles foram acusados. E olha o que diz, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher, ou no caso, Maria Madalena. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Aí Jesus lhe disse, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Então, quando Jesus disse que as prostitutas, não se sabe se Maria era uma prostituta, mas ela estava em um ato de adultério, que é prostituição, logo está cumprindo um papel de uma prostituta. Mas Jesus falou, prostitutas estão entrando na frente de vós no reino dos céus, mas não é uma pessoa que vive uma vida pregressa, é uma pessoa que foi alcançada pela graça de Jesus.
É uma pessoa que teve os seus pecados perdoados, teve as suas vestes lavadas. É uma prostituta agora redimida. É uma prostituta agora transformada. E um dos filhos, na parábola de Jesus, dos 2 filhos, representando os fariseus, eles não aceitam. Queridos irmãos, uma pessoa, quando ela não aceita alguém ser perdoado, é porque essa pessoa está entregue à ignorância. Quem sou eu para dizer quem é perdoado e quem não é? Quem sou eu para dizer para alguém assim, olha, por pior pecador que a pessoa seja, mas quem sou eu para dizer assim, ó, aquele ali não é digno de perdão, aquele ali não merece ser perdoado, o que aquela mulher fez, olha, foi coisa do arco da velha. Mas e se a graça de Deus alcançar aquele coração? É claro, como João Batista disse, o arrependimento ele tem frutos. João Batista falou, mostrem os frutos de arrependimento. Mas os religiosos da época não aceitavam. Veja só, Maria Madalena foi alcançada pela graça. Outra mulher que era uma prostituta, está em Lucas capítulo 7 e versículo 36. Abre aí a sua Bíblia. Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas era grego e Lucas foi contratado por Teófilo. Teófilo era um homem que foi alcançado pelo Evangelho e queria conhecer mais a respeito de Jesus e da vida de Jesus. O que Teófilo fez? Teófilo contratou esse erudito, ou esse homem dotado de capacidade chamado Lucas. É por isso que o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele começa desta forma. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igual a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então Lucas, ele foi contratado por Teófilo, que era um cristão novo, e Lucas diz que muitas pessoas foram testemunhas oculares e agora ele faria uma narração dos fatos ordenados para que a fé de Teófilo fosse confirmada. Então, o Lucas, escreveu no capítulo 7 e no versículo 36 a história de uma mulher prostituta. Vamos à leitura da bendita e gloriosa palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso grande Deus. Convidou um dos fariseus para que fossem jantar com ele. Aqui o fariseu representa novamente aquele primeiro filho da parábola. Eu vou, pai. Depois, não foi. Aí diz assim, ó, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, aqui é a união dos 2 filhos. O fariseu representa o primeiro filho. E a prostituta, a pecadora, representa o segundo filho, obreiro de Juarez. Aí ele continua, veja só. E eis que uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Veja só. Aquele fariseu, Jesus entrou na casa dele e ele nem cumprimentou Jesus. Imagina só, você convida Jesus para ir na tua casa para um churrasco, prato típico do brasileiro. Aí Jesus, ele entra na tua casa, você não diz nem boa tarde, você não pega na mão dele, você não oferece, ó Jesus, pode sentar aqui, ó Jesus, quer um copo de água, ó Jesus, teus pés estão empoeirados, ó Jesus, sinta-se em casa, volta e meia eu vou na casa de algum irmão aqui, eu sou tão bem tratado, né? Ó pastor, o senhor quer comer isso, quer fazer aquilo, e é algo tão legal. E aqui no caso de Jesus foi totalmente o oposto. Jesus entrou, e é tão constrangedor você entrar em algum lugar e você ter que encontrar algum espaço que você possa se encaixar. Aonde eu vou sentar, o que eu vou fazer, com quem que eu vou conversar. E assim foi aqui a situação com Jesus. De
repente, uma prostituta, agora representando o segundo filho da parábola que Jesus contou, ela vem assim, ó, bem de mansinho, quietinha. E ela vem por detrás de Jesus. E o que ela faz? A primeira coisa, ela se prostra aos pés de Jesus. Ela se derrama aos pés de Jesus. E ela carregava consigo um vaso de alabastro. E dentro deste vaso de alabastro tinha um perfume muito caro. E o que ela faz? Ela derrama nos pés empoeirados de Jesus. Ela chora e ela enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E a Bíblia diz, veja só, ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse no seu pensamento, ele nem falou, ele só pensou. Veja só, se este, ele estava se referindo a Jesus, se este for a profeta, bem saberia que essa mulher é uma pecadora, é uma prostituta, bem saberia que essa mulher não presta, bem saberia que essa mulher não vale nada. Mas Jesus conhece pensamento. A Bíblia diz que quando Jesus foi ser apresentado no templo, Simeão olhou para Maria e falou assim: Maria, esse menino vai revelar o pensamento de muita gente. Jesus conhece o pensamento porque ele é Deus, ele é onisciente. A Bíblia diz que antes do pensamento chegar à mente, ele já conhece. Olha a reação de Jesus. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa eu quero te dizer. Jesus, ele vai, é que nem mineiro. Tem algum mineiro aqui ou já foi para as Minas Gerais? Alguém já foi para as Minas Gerais aqui? Dizem que é muito bonito as Minas Gerais. O mineiro diz o ditado que ele vai comendo pelas beiradas, não é? Ele vai assim, vai costurando. Jesus, ele olhou para Simão e falou assim: ô Simão, deixa eu te falar aqui, eu tenho algo a te dizer. Aí Simão, o hipócrita, né, o primeiro filho, diz: mestre, sim senhor, o que o senhor quer falar? Aquela falsa humildade. Quem conhece gente que tem uma falsa humildade? Tá com o coração cheio de orgulho, mas tá querendo, né? Falsa humildade. Certo credor, ele tinha 2 devedores. 2. Um lhe devia 500 e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou os 2. Um devia 500, ó, vocês estão perdoados, você não pode me pagar? Não, Senhor, não posso. Então, você está perdoado, meu filho, vai em paz. Aí Jesus fala assim, ó, para Simão: ô Simão, qual dos 2 foi mais amado? Olha a resposta do fariseu. Respondeu-lhe Simão: suponho, ele nem afirma, né? Suponho que aquele é quem mais perdoou. Aí Jesus, imagina aquele sorriso de Jesus, né? Aquele sorriso como se alguém dissesse assim: tá vendo, Simão? Tu mesmo se enrolou. Aí Jesus diz assim, ó: falaste bem, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Jesus não quis nem olhar para Simão. Jesus olhou para a mulher e falou com Simão. Veja só. Imagina que cena. A mulher ali derramada aos pés dele. Aí Simão aqui do lado de Jean. Jesus nem olha para ele, Jesus olha para a mulher. Imagina Jesus cruzando o braço e fala, aquela mulher derramada em lágrimas. Aí Jesus olhando para ela e falando assim: vês isto, Simão? Aí ele continua: entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas. E imagino que a mulher começou a se derramar mais ainda. Jesus olhando para ela, de costa para Simão. Esta mulher, e ela se derramava ainda mais. E Jesus constrangeu Simão. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas. E quer saber de uma coisa, Simão? Não foi com toalha que ela enxugou, foi com os seus próprios cabelos. E a conversa continua: não me deste ósculo, não me ungiste. Ela, entretanto, desde que entrei, não para de beijar os meus pés. Aí ele continua: o ósculo é uma saudação. Aí ele diz assim, ó:
não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo. Não era óleo não, irmão, era bálsamo, era coisa cara. Mas esta, Simão, com bálsamo, não cessa ungir os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque a ela muito amou. Imagina que Jesus estava olhando ainda para ela. Ela foi muito amada. Aí Jesus, pelas entrelinhas, falou: mas Simão, aquele a quem pouco perdoado, pouco é amado. Então, veja só, uma mulher pecadora era mais quebrantada que um fariseu religioso. Querido irmão, o Senhor falou que o que Ele quer de nós não é que rasguemos as nossas vestes, mas é que rasguemos o nosso coração diante dEle. Jesus falou: João Batista pregou, vocês não creram, ao contrário. Alguns até se levantaram contra ele. Agora, as prostitutas ouviram a pregação de João Batista. Eu, como pastor, eu prefiro pregar para aquele irmão que chega na igreja, olha, quebrado, em pedaços. Irmão que se tu olha para o passado dele e fala assim, misericórdia. Mas é aquele irmão que será muito perdoado, é um sinal de que foi muito amado. Eu não estou fazendo apologia a ter um passado pregresso, mas às vezes aquelas pessoas que se julgam experientes, eu sou bom, eu sou melhor, eu já tenho experiência, eu já tenho há tantos anos de igreja. Aquela pessoa tem um coração fechado, um coração amargurado, um coração que não aceita um pecador ser perdoado. E Jesus falou: as prostitutas estão entrando na frente de vós, estão entrando primeiro do que vocês. Por que estão entrando primeiro? Porque veja só, o primeiro filho desobedeceu, não deu valor para o seu pai. Simão não deu valor para Jesus, nem se importou com Jesus. Ao contrário, em pensamento estava reclamando e murmurando contra Jesus. Ao contrário daquela mulher, ela abriu o coração diante do Senhor, ela se derramou, ela chorou, ela se humilhou, e Jesus olhou para ela e disse: os teus pecados estão perdoados. Agora, voltando para a parábola, esta era uma das que estavam entrando primeiro do que eles no reino dos céus. Os publicanos, quem lembra de Mateus? O evangelho que leva o seu nome, está escrito no capítulo 9 do livro de Mateus. E viu Jesus a Mateus e disse: segue-me. Um publicano, um cobrador de impostos, inimigo do povo de Israel, deixou a coletoria e seguiu Jesus. No livro de Lucas, capítulo 19, Jesus ia passar por Jericó. Um coletor de impostos riquíssimos, um publicano chamado Zaqueu, ouviu falar que Jesus ia passar, subiu em uma figueira brava. Jesus, quando se aproxima, olha para Zaqueu. Não foi Zaqueu que olhou para Jesus, foi Jesus que olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Os novamente religiosos, representados pelo filho que foi citado em primeiro, começaram a murmurar: quem esse homem pensa que é? Vai ir na casa de um publicano, de um fariseu, de um inimigo do povo. Mas Jesus falou: hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu. Quando a presença de Jesus entrou na casa de Zaqueu, a primeira manifestação e reação da parte de Zaqueu com a presença de Jesus foi confessar o seu pecado. Ele olha para Jesus e fala assim: mestre, se eu roubei alguém, eu estou disposto a pagar 4 vezes mais. Eu me arrependo do meu erro, eu me arrependo do meu pecado. Se eu pequei, eu conserto. Há 12 anos atrás, quando a graça de Jesus me alcançou, e tudo começou através de um óculos. Um rapaz na escola queria vender um óculos, e eu acabei estragando esse óculos, e gerou uma briga que culminou na minha conversão a Cristo. Quando Jesus abriu a primeira porta de emprego, o Espírito Santo falou ao meu coração: pega do teu primeiro salário o dinheiro do óculos, vá, aqui no Zanelato, vá até a casa do rapaz, peça perdão para ele.
Diga para ele que você é uma nova criatura. Pague o que você deve, porque você é um novo homem. Zaqueu reconheceu o pecado a ponto de dizer: se eu defraudei, eu assumo a responsabilidade e vou devolver 4 vezes mais. O servo de Deus não pode não aceitar ou não reconhecer os seus erros. Se você errou, conserte. Se você pecou, assuma: Senhor, eu pequei. Filho pródigo, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno nem de ser chamado de teu filho. O maior sinal de arrependimento é quando o homem assume a sua responsabilidade. Quando Deus, na viração do dia, chamou: Adão, aonde tu estás? Ai, Senhor, ouvi tua voz e tive medo, me escondi. Tu comeste, Senhor, Adão, do fruto que eu disse que não era para comer? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu me fez comer. Adão, como consequência do pecado, ao invés de assumir a responsabilidade, ele joga a responsabilidade para Deus, dizendo que Deus era o culpado por ter dado a ele uma mulher que o fez pecar. Deus não aceita. Deus, ele quer que você assuma. Irmão, quando eu erro, desde o começo da minha conversão, agora eu sou cristão, não vou precisar consertar o meu erro. O guri vai me ver e vai falar assim: aí, ó, aprontou, depois foi pra igreja. Não. Responsabilidade, caráter. Aqui, ó, fui lá, era um sábado. Aqui, ó. Ô, Guilherme, o nome dele é Guilherme. Veio a mãe dele. Mãe dele assustada, a gente já tinha tido uma briga. Aqui, ó. Ô, Guilherme, tô aqui pra te pedir perdão, meu amigo. Fiz errado com você. Botei a mão no bolso e falei: tá aqui, ó, o valor do óculos. Isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence. Agora eu sou um novo homem. Jesus me salvou. Hoje o rapaz me pede até oração. Veja só. E se eu deixasse por assim? Ah, não, agora eu sou cristão. Não, irmão. Fez. Resolva. Assuma. Pecou. Peça perdão. Zaqueu, e eu encerro a pregação, disse assim: Senhor, se roubei, devolvo 4 vezes mais. E detalhe, agora, Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Sabe quando a salvação entra na vida de alguém? Quando há arrependimento. Se houver arrependimento, a Bíblia diz que sem arrependimento não há salvação. Por que Jesus falou? Jesus poderia ter dito, né? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus já poderia dizer: a salvação entrou nessa casa. Mas Jesus não falou. Primeiro Zaqueu falou. Primeiro Zaqueu confessou. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Zaqueu confessa. Aí Jesus fala: agora sim, Zaqueu, agora a salvação entrou nesta casa. Queridos irmãos, as prostitutas e os publicanos entraram à frente porque se arrependeram, se converteram e creram no Evangelho. Fique de pé, por gentileza. Antes de eu encerrar minha pregação, queridos irmãos, todo homem de Deus, ele tem uma responsabilidade de se posicionar. Eu queria hoje falar a respeito de algo que tem me deixado com os cabelos em pé. Pessoas que estão dando à luz de uma forma mentirosa, enganando a si mesmo, a bebês reborn. Quem viu isso? Fazendo parto, amamentando, supostos médicos fazendo ali o parto daquele bebê. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que o amor de quase todos esfriaria. A maternidade está sendo demonizada. A mulher perdendo o seu ofício e o homem perdendo a sua responsabilidade. Mãe ou mulheres não querem mais ser mães. Elas preferem ser mães de pet, pais de pet, ou agora, pais de bebê reborn. Mas o que é isso, pastor? É o amor das pessoas se esfriando. A nossa geração está doente mentalmente. E o único remédio para essa geração doente é o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas dizendo que são gatos,
cachorro, cavalo, ovelha. Agora, dando a entender que são mães e pais e gastam dinheiro para fazer o pato, para comprar roupa, chamam padrinhos. É o ser humano autoenganado, enganando a si mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia.